A liturgia de hoje nos convida a trilhar o caminho da verdade, a ir além dos sinais e milagres e buscar o verdadeiro alimento que permanece para a vida eterna, a fé em Jesus, aquele que o Pai enviou. Alimentados pela Palavra de Deus, renovemos a nossa fé em Cristo ressuscitado e celebremos com sinceridade na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os cirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: "Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus." Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: "Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu." Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na primeira leitura, vimos como Estevão, homem cheio do Espírito Santo e servo fiel de Deus, foi caluniado e como, sob a ação de Deus, as pessoas o viram como a um anjo. Com o salmista, pedimos ao Senhor que nos afaste do caminho da mentira e nos dê a alegria de crescer no conhecimento da sua palavra. No Evangelho de hoje, Jesus diz aos que o seguem para buscá-lo não pelo pão que alimenta o corpo, mas sim pela fé na salvação que ele traz, alimento para a alma, que é o próprio Jesus, enviado pelo Pai. Irmãos, busquemos ao Senhor com sinceridade e fé. Permaneçamos na presença do Senhor, Deus da graça e misericórdia, e alimentemo-nos do pão que sacia toda a fome. Aumentemos a nossa fé em Jesus Cristo ressuscitado, enviado ao mundo para nos salvar. Que o Senhor nos dê o dom da fortaleza para nos mantermos inabaláveis e firmes no serviço ao próximo, renovando diariamente nossa fé em Jesus. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje tocou o nosso coração. Tu conheces a fome e a sede mais profundas do nosso coração. Dá-nos a graça de buscarmos não apenas os teus dons, mas a tua presença viva que transforma e salva. Fortalece-nos na fé, como fizeste com Estevão, para que mesmo diante das dificuldades, sejamos fiéis ao Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a realizar as obras de Deus, a crer em Ti, o enviado do Pai. Amém. Aleluia, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde.
o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.